Pessoal, boa tarde. Sou o professor Rodrigo Fagundes, aqui da Escola de Formação. Vamos dar início à nossa formação de ensino religioso. O ensino religioso tem professores de vários componentes curriculares, então cada um tem um planejamento em dia diferente, né? Por isso a gente está fazendo, então, ela de forma online, tá, pessoal? Para contemplar, são mais de 100 professores que dão ensino religioso, então é um grupo bem grande. Tá? Agradeço pela participação de todos aqui hoje. Espero que seja uma formação bem válida para todos nós. Tá? Pedi para o professor Éder, daqui a pouquinho ele vai colocar aqui para nós a projeção. Deixa eu só abrir aqui para ver mais pessoas juntos. Na última contagem, pessoal, nós tínhamos, então, 107 professores, né? Essa contagem foi feita no mês de fevereiro deste ano, e tinham 107 professores no religioso. Era bem dividido, assim, ao contrário de projeto de vida, onde metade são professores de português, essa é bem dividida, assim, nós tínhamos 16 de ciências, 14 de matemática, 15 de português, 13 de história, 13 de geografia, mas tem de todos os componentes, tem dos outros, mas os outros são um pouquinho menor, tem até dos anos iniciais, complementando carga horária no ensino religioso dos anos finais. Né? Então, é um grupo bem diverso, né? E por isso, pessoal, também por nós não termos professores habilitados em licenciatura em ciências da religião, nós até temos na rede professores que têm especialização, né? Eu conheço 3 que fizeram como pós-graduação a especialização em ensino religioso, tá? Mas como graduação, como a sua lotação de concurso, nós não temos professores de componente curricular. Então, pessoal, enquanto ele está aqui, estamos aqui colocando a projeção para nós, como é um grupo muito diverso, achamos que antes de falar de sugestão de atividades, né, de avaliação, falarmos então do que é o ensino religioso, né, para a gente ter uma base, todo mundo partir da mesma base, né. Então, a gente vai fazer aqui um retrospecto das formações que nós já tivemos na rede e vamos falar hoje sobre o ensino religioso, né. Então, o que ele é, quais as abordagens que a gente trabalha com o ensino religioso, para que até mesmo nesta formação, que ali eu já vou fazer alguns apontamentos de atividades, mas nesta formação e nas próximas formações a gente possa, então, falar de avaliação, falar de estratégias de ensino e da demanda toda do ensino religioso a partir de uma mesma base, né, teórica aí, que todos nós possamos ter. Então, pessoal, aqui na Casa de Formação, né, fica bem aqui do ladinho da Justiça Eleitoral, aqui em Canoas, já estão ocorrendo as formações dos anos finais. Né? Então, formações de inglês já ocorreu, a formação de História e Geografia. Tá? Então, as formações da educação infantil, nós já tivemos uma semana passada. Né? Então, a gente ainda vai ter mais formação de língua portuguesa, essa semana tem de Educação Física e Ciências. Né? Então, as formações vão ocorrendo aí ao longo deste mês de maio. Né? Aqui também nós temos a Casa de Avaliação, né, a Canoas Avalia, que trabalha então com o simulado municipal, e também aqui funciona o Conselho Municipal de Educação e um dos núcleos, né, de gestão de carreira. Né? Então vamos por aqui, pessoal. Desculpa aí os minutinhos perdidos, mas consequências da tecnologia. Então, as abordagens do ensino religioso, pessoal. Então, aqui tem a Casa de Formação, né, que eu já apresentei para vocês. Então, vamos fazer aqui das últimas formações, né, de ensino religioso, né, que nós tivemos. Em 2018, teve a formação, uma reunião, aonde foi feita ali com a mediação de um professor da rede, né, que não era professor de ensino religioso, era professor de história, mas fez o mestrado e estava fazendo o doutorado na linha mais voltada para a teologia, para as religiões de matriz afro-brasileira. Né? Então, muitos conceitos da BNCC, né, conceitos que apareciam em ensino religioso, ele conseguiu lhe traduzir de forma fácil para nós, nos dar a orientação para a gente conseguir construir o RCC para ensino religioso. Em 2019, todas as disciplinas, ali, os componentes curriculares, fizeram formações sobre a implementação do RCC. Só que este professor não conseguiu fazer, né, não pôde comparecer, então de ensino religioso não teve. Né? Então a gente teve ali um hiato em 2020 que a gente foi ter daí formação. Período pandêmico, tivemos formações, então,
sobre a pandemia, né, sobre de cada componente curricular dos anos finais através do Google Meet. E daí foi uma formação que nós tivemos 114 professores, né? Foi um grupo assim bem expressivo, né? Olha, aqui nós temos então, vamos chegar acho que a 20 pessoas, né? Lá nós tivemos 114, né? Na formação presencial nós também não chegamos a 20 professores lá em 2018, então foi bastante satisfatório para nós, né? Essa formação foi feita por mim e pela Maitê Santarém, que é orientadora aqui na rede, orientadora da Escola Paulo Freire, que tem quase 20 anos de experiência como professora de ensino religioso. Fora a formação também, né, em nível de pós-graduação neste componente. Tivemos relatos de experiência de professores da Escola Erna, eu fiz da experiência como professor de ensino religioso na Escola Tancredo e da professora Rosana, lá da Escola Nelson Paim. Em 2020, nós tivemos 4 formações que eram sobre as competências gerais da BNCC, né, como elas poderiam ser implementadas. Né? Então, as temáticas foram as competências gerais. E daí, do dia 31 e do dia 24 de agosto, que isso tem lá no canal do YouTube da Escola da Formação de Professores de Canoas, né, a gente consegue, então, acessar essas 2 formações, do dia 24 de agosto de 2020 e do dia 31 de agosto de 2020. Principalmente essa do dia 31, que fala sobre empatia, responsabilidade, cidadania, cooperação, autoconhecimento e autocuidado, nós tivemos o Henry Fuchs, que é um professor especialista em ensino religioso. Ele trabalha no Instituto Federal, da aula para o curso de pedagogia, tá? Mas é bem voltado para a parte do ensino religioso. Então, ele deu até formação para mim e para a professora Maitê Santarém, quando a gente assumiu ali, então, a parte da sistematização, né, do ensino religioso. Então, essa formação, do dia 31, ela é bem voltada, né, para o ensino religioso, por conta da presença aí do professor Henry Fuchs. Mas, claro, a do dia 24 também fala um pouco, que ela fala sobre o projeto de vida, né, então é bastante satisfatória também para nós. Em 2020, também teve a construção dos marcos de aprendizagem, que foram ali coordenados pela professora Maitê Santarém, com um grupo de professores. E em 2021, nós tivemos alguns vídeos no canal, né, na página lá de formação da rede aqui de Canoas, que depois lá, né, quando esse material estiver disponível, que a gente vai passar também para quem estiver interessado, tem como ver lá no site, né, da formação de professores Canoas. Colocando a formação de professores Canoas no Google já vem. Então, em 2021 tivemos vários vídeos onde as temáticas desses vídeos, elas tratavam de assuntos do ensino religioso, né? Claro que não de forma direta, né? Não eram vídeos específicos de ensino religioso, mas tratavam também dessas temáticas que aparecem na nossa sala de aula. Em 2021 teve o lançamento do livro, que eu vou mostrar agora aqui para vocês. E o último capítulo é específico de ensino religioso. Tá? É um livro que dá para encontrar na internet, que tem a versão e-book dele, né? Um livro bem... os 3 volumes dele dá para encontrar na internet, sobre os saberes em diálogo. E agora, em 2022, temos as formações mensais, né? Essa aqui é a primeira, específica para o ensino religioso, para professores de ensino religioso, e ela vai ficar gravada, né? E vai lá para o canal do YouTube, né? Que já tem mais de 4 mil inscritos, que é o Formação de Professores SME, Prefeitura de Canoas. Esse é o canal no YouTube onde tem as gravações, tanto de projetos de vida quanto de ensino religioso. Então, o ensino religioso na BNCC, né? Na primeira versão, pessoal, ele surgiu, então, dentro da área das ciências humanas e trazia unidades temáticas e habilidades, lá em 2015. Na segunda versão da BNCC, ele já veio como área do conhecimento, né? Não só como componente, mas agora como uma área separada, em 2016, e em vez de habilidades, trazia a nomenclatura objetivos de aprendizagem. Na versão 3 não continha o ensino religioso. Até depois ali eu vou mostrar para vocês o que traz lá a legislação, e foi baseada nessa legislação que eles tiraram o ensino religioso, né, deixando a critério dos sistemas de ensino, né, algo que é bem perigoso, porque daí cada sistema de ensino, dependendo aí do seu governante, pode fazer algo bem voltado para apenas uma religião, como, por exemplo, para o cristianismo, e não abarcar as demais, né. E daí, lá no final, teve muita crítica essa terceira versão, né, da base, por não ter e por deixar esse espaço aí para alguma tendência mais voltada para o proselitismo, né, para apresentar uma religião como verdade, né, como única.
Então, teve muita crítica, e nos últimos dias, né, antes do lançamento da versão oficial, o Conselho Nacional de Educação ouviu aí as entidades vinculadas ao ensino religioso e colocou daí o ensino religioso de volta na BNCC como componente, como área do conhecimento. Claro que, assim, os outros componentes curriculares, eles tiveram audiências públicas, eles foram discutidos, vocês podem entrar no site do Ministério da Educação, tem lá uns 3 ou 4 especialistas, né, professores de universidades, que lidam com cada componente curricular, que fez uma carta explicando o que achava de história, o que achava de geografia, o que achava de ciências, e ensino religioso não teve discussão, né? Não teve discussão porque ficou de fora, nos últimos minutos é que foi introduzida, né, novamente aí para a base nacional curricular. O ensino religioso na legislação, né? Então, na Constituição Federal, ela traz que é de matrícula facultativa, né? E constituirá a disciplina dos horários normais, né? Então, tem escolas que colocam no turno inverso para quem quiser ir, tem escolas que colocam, né, outras disciplinas, mas ela deve constituir o horário normal, né? Essa questão da matrícula facultativa nos causa, assim, uma certa dor de cabeça, né? Pelo fato de que, se é facultativa, eu posso escolher ou não, né? Mas ela se torna facultativa se tiver outro componente curricular substituindo, né? Porque o estudante tem que completar as 800 horas. Então, se não tem um outro componente curricular, né, no momento da matrícula, ela passa a ser, então, um componente curricular que vai ser realizado pelo estudante, né? Então, assim, a carga horária mínima de 800 horas, né, o estudante ali tem de cumprir anualmente, né? A carga horária máxima de 800 horas, né? E se ele não cumprir aí, então, as aulas de religioso, ele vai atingir aí uma quantidade que pode influenciar nos 75% dessas 800 horas. Né? A quantidade de 800 horas é a quantidade, né, mínima que cada instituição deve colocar, né? Aqui nós temos, então, agora na BNCC, no artigo 33, trata, né, que o ensino religioso deve assegurar o respeito à diversidade cultural, religiosa do Brasil, né, proibindo qualquer forma de proselitismo. Né? Proselitismo, a gente, é muito complicado, é muito difícil, né, de lidar, porque todos nós podemos ter aí uma orientação religiosa, uma crença religiosa, e a gente tem que tentar, né, aqui no serviço público, que é laico, né, gente, não levar a nossa religião, ou uma religião, como a correta, ou a verdadeira, a única, a que traz a verdade, né, ou a que vai salvar. Né? O ensino religioso, ele tem aí também um processo de acolhimento, né? Então, ela não pode, é bastante complicado. O STF, nos últimos anos, até autorizou que a pessoa possa dar aula a partir do seu viés religioso. Né? Então, ele autorizou, se não me engano, foram 5 votos a 1, e acabou vencendo, porque eles acreditam o seguinte: se a pessoa for, por exemplo, adventista, ela pode falar a partir da sua religião, mas isso não quer dizer que ela vá vetar todas as outras, né? Mas é muito complicado, né, gente? Porque a partir do momento que um professor, que é uma autoridade, uma referência, ele fala que aquilo ali é o que ele acredita, né? E se for vir ao contrário do que os estudantes pensam, pode ser bastante complicado ali para um estudante que possa ficar um pouco retraído, com medo de não ser aceito, né? E como vai ser por ele pensar diferente, por ele viver diferente, né? Por ele se expressar religiosamente de forma diferente, né? Então é bastante complicado, né? Eu lembro, pegando agora o exemplo da adventista, eu lembro de uma professora que era adventista, mas não por ser adventista que ela fez isso, né? Foi a questão aí pessoal de como ela lidava com a religião. Quando saiu um filme do Nosso Lar, ela falou em sala de aula dos estudantes não assistirem, porque aquilo não era algo de Deus, aquilo era algo, né, que seria algo pecaminoso. Então, assim, é muito complicado, né, pessoal, porque é algo que realmente ela acreditava, né? E ela expôs aqui em sala de aula, e claro que os estudantes não gostaram, né? Então, assim, principalmente por nós estarmos no serviço público, é algo que a gente precisa
preservar, assim, prezar, né, bastante, é que a laicidade tem que constar todo santo dia na nossa sala de aula, né? Não é proibido falar de uma religião de outra, é tranquilo, né? E não é proibido o professor falar do que ele acredita, não, ele tem essa liberdade, mas é muito complicado quando isso se torna o corriqueiro, né? Sempre ele fala a partir da sua do que ele acredita e isso pode inibir ali, né? E deixar esse espaço como não um espaço acolhedor das diferenças, né? Então, como diz ali na BNCC, aqui não é BNCC, está escrito errado, é na LDB, desculpa, tenho que retificar ali, na LDB, assegurar o respeito à diversidade cultural e religiosa, né? Então esse é o momento onde a diversidade cultural e religiosa do Brasil vai estar à mostra, vai estar ali. Até mesmo quando a gente tem uma escola onde os pais, os estudantes, às vezes até a equipe pedagógica, a equipe diretiva ali da escola é mais intolerante, assim, com as demais religiões, trabalhar a partir do censo demográfico, por exemplo, brasileiro, é um censo demográfico que tem uma parte que é o censo religioso, que é feito também pelo IBGE. É algo que nos ajuda bastante, né? Porque daí tu vai trabalhar, tu vai trazer para os estudantes o ranking ali das 10 religiões mais professadas, mais praticadas no Brasil, e tu vai trabalhar a partir disso. Então, tu vai estar trabalhando no Brasil, não a religião X, depois a outra religião, que daí possa gerar aí um burburinho, né, uma incomodação aí com o pessoal que é mais intolerante, né. Então, sempre, pessoal, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Isso aí não tem autorização legal, pessoal. Quando o STF disse que acredita que alguns professores possam falar a partir da sua religião sem proibir, sem vetar as outras, eles não estavam dando autorização para formas de proselitismo. Né? Claro que também é muito complicado para nós, porque nós não somos professores habilitados em ciências da religião. Então, a gente não vai conseguir falar com um olhar, né, já treinado, com uma prática já para essa questão da diversidade, desse diálogo interreligioso. Né? Então, para nós vai ser mais difícil isso. Então, o ensino religioso na sala de aula, ele não é uma aula de religião, né? Não é uma aula de uma religião específica, mas sim um momento de contribuição para a formação da cidadania, do respeito, né? Construção de um espaço, de um momento de diálogo interreligioso, né? Diálogo entre as religiões. Todas as religiões têm na sua base a cultura da paz, todas elas têm. Então, fora isso, o que a gente vê, radicalismos de uma religião, de outra, intolerância de alguns líderes religiosos, são casos, assim, são exceções que não devem ser levados como característica de nenhuma religião, né? É um espaço não confessional, porque nós estamos na rede pública, né? Então, a laicidade, ela deve prevalecer, né? Um respeito à diversidade cultural e religiosa, como diz a nossa LDB. Tá? Até naquela formação do dia 31 de agosto, a gente começou a ouvir muitos professores citando que trabalhavam a partir da Bíblia, trabalhavam a partir rezavam com os estudantes no momento do ensino religioso. Né? A gente sabe que em Canoas, pessoal, assim como qualquer grande cidade, as nossas escolas são repletas de diversidade étnica, cultural, modos de vida aí diferentes e também de religiosidades diferentes, né? Então, quando a gente leva como material didático, né, a Bíblia, a gente está aí excluindo uma parte da turma, né, parte dos nossos estudantes, né? Então, isso aí também é algo que a gente precisa lidar, né? Será que eu não estou aí priorizando uma religião em detrimento das outras, né? E aí até algumas frases assim que alguns professores colocavam como o Pai Nosso é universal, né? Pensa, gente, o Pai Nosso é universal, ele não é nem nacional, né, pessoal? Não. Será que todos os brasileiros são cristãos? Né? Não são todos os brasileiros cristãos. Então, algumas falas assim ajudam a fantasiar aí como se o Brasil inteiro fosse cristão, como se todos os nossos estudantes fossem cristãos, né? E não é essa a realidade, né? Então, a gente precisa sempre ter esse cuidado se a gente não vai estar aí dando prioridade para uma religião, né, e não abrindo espaço para as outras, né? Porque fazendo isso a gente não vai estar abrindo espaço para outros, para os nossos estudantes, né?
Mas uma parcela ali não vai se sentir tocado, identificado, né? Então, depois dessa apresentação aqui da base legal, né, e das formações, vamos para as abordagens do ensino religioso. Essa formação ela foi feita a partir deste livro aqui, tá? Referencial curricular e pesquisa colaborativa, cartografias de um percurso formativo vivido na e com a rede. Este livro foi feito, pessoal, lá por 2020 e lançado em 2021. Dentro dele tem 15 capítulos. Tem um capítulo lá de história, um capítulo de geografia, de ciências, de arte, de todos os componentes curriculares dos anos finais. Então, se vocês querem conhecer como o seu material, o seu componente curricular foi construído, foi pensado na hora da construção do RCC, leiam este livro. Lá, os autores do RCC, eles escreveram como se deu, como foram as formações, o que eles estavam pensando lá, os professores naquele momento, né? Quais, até alguns ali trazem até ideias de como implementar o RCC, como avaliar, como a desenvolver habilidades. E o último capítulo, o capítulo 15, é do ensino religioso. Ele se chama O Ensino Religioso como Momento Dialógico e Interdisciplinar. Foi feito, então, foi um artigo construído pela professora Maitê e por mim. Então, ele traz esse artigo como um caráter de formação continuada, né? Porque, ao contrário dos outros, que é onde o de ciências estava sendo lido por professores de ciências, ou de português, professores de português, este aqui estaria sendo lido por professores que não são professores, né, de ensino religioso, né, formados aí na graduação de ciências da religião. Esse curso de ciência da religião já tem há mais de 20 anos no Brasil, pessoal. Ele não é tão difundido, né? Não tem tanta procura, mas existe, então, essa licenciatura. Tá? Para que os professores possam desenvolver atividades de cunho interreligioso, né? Essa comunicação entre as religiões, formadoras de uma sociedade mais humana e valorizadora da vida. É um espaço verdadeiramente laico, né? Que não prioriza só apenas uma religião, né, e que prima pelo respeito às diferenças de culturas e religiões. Só para fazer aí um adendo aí sobre essa questão da licenciatura em Ciências da Religião, ao construir esse artigo, a gente começou a ler sobre alguns cursos de licenciatura em Ciências da Religião, como eles foram surgindo. E eles foram surgindo em escolas onde eles começaram a ver que dar aula com a Bíblia não estava atingindo os estudantes da rede pública, né? Porque tudo foi mudando, tudo foi evoluindo, os estudantes começaram a ter mais voz, mais vez, e aqueles estudantes que não são cristãos começaram a questionar isso. Opa, mas não está me atingindo, não é o que eu acredito, né? Então, os professores de ensino religioso daquela época, nessas escolas que depois deram origem aos primeiros cursos de ciência da religião, eles acabaram começando a formar grupos de discussão de não estou começando a atingir o estudante, o que a gente pode fazer? E eles acreditavam que dar aula de ensino religioso, como diz ali numa das entrevistas, era só ter uma mãozinha de Deus, ter ser bastante criativo, né? Estar aberto ali a conversar, né? Que estaria tudo certo, né? Então, muitos davam aula realmente somente com a Bíblia, né? Eram quase uma catequese, né? As aulas de ensino religioso. Então, essa necessidade de fazer o diferente, de abrir-se para mais, para diferentes formas de religião, né? E atingir mais os seus estudantes, há 20 anos atrás, fez surgir aí cursos de licenciatura, né? Então, é um pouco preocupante quando a gente vê que hoje, em 2022, tem professores que ainda dão aula só com o viés, né, do cristianismo, né? Há tantos anos atrás, o pessoal já viu necessidade, né, para atingir os estudantes. Então, as abordagens, pessoal, são duas. É a dialógica e a interdisciplinar. Então, toda vez que vocês forem pensar no ensino religioso, pense nesse viés, né? O ensino religioso é dialógico, o ensino religioso é interdisciplinar. Isso, na sua natureza, na sua constituição, ele é assim. Tá? Isso significa que as atividades orais, né? Aquelas de círculos, né?
as que discutem a religiosidade, né? Que mantém conhecimentos relacionados à questão das religiões, né? Tudo muito conectado à pluralidade, ao dia a dia. Elas vão construindo então uma prática docente, né, engajada na luta pelo acesso do conhecimento, porque não é porque é aula de ensino religioso que não tem conhecimento sendo desenvolvido, né? E também por uma escola mais humanizada e mais humanizadora, né? Tanto aquele ambiente ser humanizado, quanto um ambiente que vai formar seres humanos mais humanizados e que vão humanizar a sociedade, né? Então, por isso, precisa muito, né, ser um ambiente acolhedor e de respeito à diversidade. Então, pensar também, pessoal, a gente que está vindo aí dos nossos componentes curriculares, que são muito teóricos, né? Pensar também que a oralidade, né, toda essa roda de conversa, é uma atitude que parte da realidade dos estudantes, né, e ela não é uma ausência de habilidade, ausência de conteúdo, não, ela tem conteúdo, ela é uma aula, hoje a gente só discutiu tal assunto, não teve aula, não, teve aula sim, e é uma construção que a gente precisa fazer, né? Então, nessa perspectiva, o ensino religioso nas escolas, ele carrega, já na sua origem ali, a oralidade como base, né? Tanto da sua estrutura, né? Como ali que vai reger todo o componente curricular. Então, é muito importante, pessoal, isso. Eu lembro da professora, acho que ela até está aqui, a professora Flaiane, né? Que ela tem um projeto de vida ensino religioso lá em Dom Pedro, ela falou que os estudantes estavam contentes porque eles poderiam falar, né? Então, olha que coisa boa ver isso, né? Que os estudantes estão gostando das aulas porque eles podem falar, né? Então, isso é algo, assim, muito gratificante, né? Porque nos nossos componentes curriculares, a gente fica tão preocupado em vencer conteúdo, né? Que é algo que a gente, né, precisa aí repensar isso, mas que a aula expositiva, aquela aula, né, onde eu vou explicar aquela coisa, né, mais clássica, mais tradicional, acaba vencendo, né, as muitas ideias que a gente tem aí para trabalhar com os estudantes. Então, o ensino religioso, ele tem uma flexibilidade maior, até porque a gente pode, numa atividade, trabalhar 2, 3 habilidades, e isso nos permite, então, tempo para fazer inúmeras atividades diferenciadas, né, pessoal? Então, às vezes, um professor, por exemplo, que é de uma área mais das exatas, e ele não tem o costume de falar sobre essas questões mais pessoais, mais identitárias, então ele acaba, às vezes, jogando ali como uma aula mais light, então vai ser uma aula de um caça-palavras, uma aula de uma cruzadinha, né? E daí isso não é fazer o ensino religioso, né, pessoal? Não é, né? Então, eu já vi, por exemplo, uma escola estadual que eu trabalhava em Gravataí, a professora, ela dava cruzadinha sobre qualquer coisa, assim, tipo, uma cruzadinha sobre frutas, na aula seguinte, lá uma cruzadinha sobre nomes de pessoas, assim, ela ia, né? Então, era para eles ficarem calmos, isso era o que ela dizia, eles estão trabalhando a calma, era isso, né? Então, não é fazer o ensino religioso, né? Alguns professores daí já da área das linguagens podem achar que a aula de ensino religioso é só leitura e interpretação de texto, né? Então, daí toda a aula, os estudantes já sabem que vai chegar, vai ter um texto, responda, um texto, responda, né? Então, também, né, fica bem enfadonho, né, e cansativo para os estudantes, e não tem graça já saber que toda a aula vai ter o mesmo tipo de atividade, né? Então, a gente pode aí abusar de tudo aquilo que a gente sempre quis fazer e não teve tempo os nossos componentes fazerem no ensino religioso. Principalmente aí puxando para o diálogo, que é algo que é uma das abordagens do ensino religioso. Tá? Na formação aqui de humanas, né, de história e geografia, os professores citaram que os estudantes passaram 2 anos sem conviver e eles não sabem conviver hoje, né? Então, eles estão muito violentos, né? Não sei se isso está aí aparecendo nas escolas de vocês, mas alguns professores citaram isso, que eles estão muito violentos, muito agressivos, sempre tem briga, né? Na escola que eu atuo, aqui no município, nós tivemos mães que brigaram na hora da saída, né? Então, não é nem só estudante, mães que brigaram na hora da saída. Então, assim, utilizar o ensino religioso para a cultura da paz, né, para repensar tudo isso, discutir com os estudantes isso, né, rever isso, ver como eles podem progredir na questão da convivência, também é um momento aí muito importante, né, para o ensino religioso. Tá? Fazê-los com que eles construam essas metas, né, os combinados aí, sempre guiado pelos direitos humanos, pelo diálogo, né, pela alteridade, né, pensar no eu e no outro, na relação entre eu e o outro, né, entre mim e o outro, no reconhecimento
e respeito das diferentes identidades que vão ter aí dentro de uma sala de aula. Tudo isso vai levar à construção da cultura de paz e para a paz, né? Então, a cultura de paz aí pode ser um projeto, né? E vocês podem estar idealizando com os estudantes de vocês. Pode passar um filme sobre uma escola que tenha passado por um problema de violência, pode discutir a partir de um fato ocorrido na cidade, numa escola do país, ou algo já da sua escola, né? E a partir disso aí construir metas de como mudar isso, né? Algumas escolas fazem assembleias mensais com os estudantes. Então, na aula de ensino religioso, uma vez por mês, digamos, na primeira aula do mês do ensino religioso, faz a assembleia e discute problemas que tem na turma, né? Então, não precisa esperar lá o conselho de classe fazer lá a orientação, chegar e fazer. Não, eles já combinam com a orientação entra no período de ensino religioso e, juntamente com o professor, eles fazem assembleias para discutir problemas da turma, né? O que a turma precisa rever, quais são os problemas, tanto pessoais como cognitivos, né? Relacionamento. Então, combinar com os estudantes que vocês vão fazer assembleias é algo bastante importante, né? Algo que dá para também ser uma aula, né? Que vocês podem combinar com os estudantes. Ó, toda primeira aula, ou a última aula do mês, aí a gente vai fazer assembleia para discutir como está a turma, né? Os hábitos de estudos, a relação, a convivência com professores. Então, ver o que tem aí de questões para ser revista, né? O diálogo deve manter-se como uma das principais estratégias realizadas nos processos de ensino-aprendizagem, ensino religioso, visando que os estudantes enxerguem a diversidade que há na própria turma, né? Eu lembro que em uma escola que eu trabalhei aqui no município, os pais ficaram furiosos com uma atividade que teve sobre a questão de matriz africana, né? E dias depois veio a secretaria, acho que é a secretaria da diversidade, a diretoria da diversidade, uma divisão aqui da prefeitura de Canoas, e fez uma atividade com os estudantes, né? A gente estava todo assim, meu Deus, o que será que eles vão fazer? Já teve tanta aí discussão, né, sobre a questão aí da consciência negra, né? E eles fizeram uma atividade que é levar os estudantes todos no auditório lá da escola, e começaram a fazer assim, quem gosta do Grêmio vai para cá, quem gosta do Inter vai para lá, quem gosta de outro time vai para lá. Eles foram indo. Quem tem cabelo loiro, quem tem cabelo escuro, quem se considera branco, preto, indígena, né? Eles foram fazendo isso. Daí a gente começou a ver assim, nossa, nem sabia que fulano tinha aí descendência indígena, se autodeclarava indígena. Não sabia que o estudante isso, aquilo. E daí começou a ir para o lado das religiões. E foi algo bem legal, porque deu para ver bem, assim, estudantes que não se declaravam, estudantes e professores, né, que não se declaravam seguidores de alguma religião, né, estudantes que se declaravam, assim, de outras religiões, fora o cristianismo, né. A gente sabia que na escola tinha um grupo grande, por exemplo, de testemunhos de Jeová, mas de outras religiões a gente não tinha tanta noção assim, né. Então, foi uma atividade muito legal, que a partir de características deles foi levando para o final, que era das religiões, né? Então, mostrar, né, para os estudantes essa diversidade pode ser até mesmo por uma entrevista, né, um fórum ali para eles preencherem, né, fazer tipo um censo religioso, né, na escola. Isso também é bem legal para mostrar a diversidade que há dentro da sua escola, né? Dá para também comparar com os dados do Rio Grande do Sul, com os dados do Brasil. Então, para mostrar que essa questão da abordagem dialógica, eu trouxe duas atividades, tá? As imagens que estão aqui embaixo, pessoal, essas daqui não são imagens dos nossos momentos, né? São imagens ilustrativas pegadas no Google Imagens, tá? Tem aqui uma habilidade do 7º ano, é a habilidade 2 do 7º ano. Identificar práticas de espiritualidade utilizadas pelas pessoas em diferentes situações, né? Acidentes, doenças, fenômenos climáticos. Essa que é a habilidade, então, que tem no RCC do 7º ano. A atividade que eu propus para os estudantes foi a seguinte, né? Realmente eu digo que não são fotos, né, da atividade. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi escrever 3 situações em que as pessoas mantivessem comunicação com as suas divindades ou práticas de suas crenças religiosas nas mais diversas situações do dia. Então, eles escreveram, por exemplo, rezando, pedindo a Deus lá numa cirurgia,
algo lá relacionado a um acidente de carro, rezando antes de uma prova. Eles foram expressando aí as formas, né? E daí aqueles estudantes que não se identificavam com nenhuma religião, eles puderam escrever sobre as religiões de parentes, que a avó segue, que a mãe segue. Né? Então eles foram escrevendo 3 situações aí, né? Não precisavam ser situações que eles praticassem, né? Depois eles tinham de partilhar com um colega que estava ao lado, né? Então aí já começa a questão do diálogo, né? Eles começaram a compartilhar, teve um momento ali deles conversarem sobre isso, né? Um ler para o outro, um discutir, né? O que achou. Depois eles formaram pequenos grupos e dialogaram ali, né? Entre eles a situação, o que eles escreveram, né? Isso, essa parte aqui do 3 já era uma segunda aula, já era uma segunda aula. Na segunda aula, então a gente formou pequenos grupos, eles pegaram aquelas 3 situações, eles falaram entre eles, escolheram uma e criaram uma dramatização, né? Como se fosse uma peça ali de teatro rapidinha, né? Não longa, né? Apresentando, então, dramatizando uma dessas situações. Então, eles apresentaram lá a questão de antes de uma cirurgia, antes de uma prova de concurso público, a prova de vestibular, eles foram lá encenando como eles enxergavam aí a comunicação com as divindades, né, com as suas crenças, né, em diversas situações do dia a dia. Né? Tá? Após isso, então, eles tiveram aí mais uma aula de construção do roteiro, uma aula de ensaio, daí depois veio mais uma aula de apresentações. Né? Então, após essas apresentações, que deu 1 ou 2 aulas, né, tivemos um diálogo, né, para que eles notassem toda a diversidade aí de relação que cada pessoa pode ter com a sua religião, bem como com a diversidade religiosa que há no mundo. Né? Então, eles também começaram a perceber, né, tal religião, tal prática ali, a minha avó faz, a minha mãe faz, eu faço, né? Então, eles viram até mesmo dentro da sala de aula. Note que em vários momentos do diálogo também houve momentos de registro, né? Então, não foi somente dialogar e nenhum tipo de registro. Né? Tratando do ensino religioso, ele é um componente curricular, então ele também tem conhecimento, né? A gente também desenvolve conhecimento ético, científico, né? Científico mais ligado a partir das religiões. Então, sempre haverá o que registrar, sempre haverá o que estudar, né, ensino religioso. Fora o fato de que é importante para o estudante fazer esses registros para ele enxergar a escrita como uma forma de expressão do que ele está sentindo, do que ele está pensando, né, naquele momento. Uma outra atividade é com a habilidade, a habilidade do 8º ano, tá? É a habilidade 4 do 8º ano. Discutir como filosofias de vida, tradições e instituições religiosas podem influenciar diferentes campos da esfera pública, a política, a saúde, a economia e a educação. Tá? Então, eu trabalhei com essas 4 que vinha já na habilidade. Né? Então, como as diferentes crenças religiosas influenciavam na esfera pública, na política, na saúde, na educação e na economia, nessas 4. Então, como foi a atividade do 8º ano? Primeiro, cada estudante registrou no seu caderno como eles acreditavam que as religiões, os líderes religiosos, enfim, as crenças aí, elas influenciavam na política, na educação, na saúde e na economia do país. Depois, eles partilharam no seu grupo de convivência. Tinha ali, então, um quarteto, um trio ali em volta, né? Eles formaram um grupo, eles foram lendo, né, as respostas ali, discutindo, né? Depois, um estudante de cada grupo falou para a turma as influências das esferas públicas. Né? Isso foi um período. Né? Então, houve um diálogo, né, sobre o que foi dito, sempre no sentido de destaque a diversidade de crenças, de pensamentos, de modos de vida, proibindo qualquer forma, né, de proselitismo ali, né, de achar que uma religião é mais correta, uma tá falando a verdade a ser seguida, né, e sempre, né, assim, primando pelos direitos humanos, né, respeito aos direitos humanos. Na aula seguinte, os estudantes formaram 4 grupos, um para cada esfera pública, né, saúde, economia, educação e política. Tá? E daí cada grupo ganhou um cartaz, uma cartolina, né? E eles tiveram aí de construir um mapa mental com 10 influências das crenças religiosas. Por exemplo, se eu peguei a política, eu tinha de anotar 10 respostas, né, dos colegas. Então, digamos que meu grupo só tivesse 7 pessoas. Então, eu anotava
de cada, e daí um ou dois colegas iam para outros grupos dialogar lá, ver o que eles anotaram, e anotaram 10, né? Se tinha repetida, só conseguimos 5 aqui, porque a gente repetiu, botou a mesma coisa, tinha de partir, aí 2 colegas partir para os outros grupos para pegar aí informações sobre a sua esfera, né? O outro está fazendo sobre educação, conseguiu anotar só 5. Então, eles passavam em outros grupos para pegar também informações de como havia as influências, né, da religiosidade na esfera pública, né, no caso da educação, por exemplo. Na aula seguinte, eles apresentaram esses mapas mentais para o grande grupo, que conseguiram ter uma visão geral, né, de como a cada um desses campos da esfera pública era influenciado pela religião, segundo a turma, né. E, claro, né, gente, que aqui eles também depois teve mais um diálogo, né, nessa apresentação, porque os estudantes também começaram a falar, eu concordo, eu discordo, né, tinha algumas coisas ali que eles discordavam, né, então eram as ideias deles e daí eles também puderam falar, eu não vejo dessa forma, né. É de suma importância que o professor considere cada etapa realizada, né, então aqui a gente vai fazer uma parada para falar de avaliação. Né? Porque, por exemplo, tem professor que faz coisas incríveis, assim, faz um debate super legal, um júri simulado, trabalha com um filme, eles anotam, mas daí a sua avaliação é quase como uma prova, o que está impresso é a prova, né? Então ele vai lá e é a avaliação, então ele vai lá, imprime um texto e sobre, por exemplo, aqui a esfera pública e a religião, e daí ao que o estudante escrever é o que o professor vai conseguir registrar como nota. Todo o restante do trabalho que o estudante fez, isso é só uma atividade, ele não vai considerar. E daí vem aquilo, né? Muitos professores não querem pegar ensino religioso porque são turmas de um período, então ele acaba tendo muita turma. Daí ele acaba acumulando um monte de coisa para corrigir. Ele dá folha, ou então atividade que os alunos vão arrancar a folha do caderno e entregar, e ele está sempre corrigindo, sempre corrigindo. Pessoal, nós precisamos trabalhar conforme o nosso tempo, né? O planejamento não é só o planejamento da aula que eu vou fazer, mas o planejamento do tempo que eu vou gastar planejando, do tempo que eu vou gastar corrigindo, se eu vou ter condições, até porque a gente não dá aula somente de ensino religioso, a gente dá outros componentes curriculares. Então é importante, pessoal, valorizar tanto para vocês, né, para vocês também não enlouquecerem, né, e tanto para os estudantes. Né? Imagina, o estudante fez uma série de processos e nada vai ser contabilizado. Vai ser só lá no final do trimestre, né, o que for impresso, né, como se fosse uma provinha. Né? Então, vamos pegar essa experiência do 8º ano e vamos ver como a gente poderia transformar em uma avaliação. Por exemplo, eles fizeram um registro no caderno, né? Eles tinham de responder como as crenças religiosas influenciam na esfera pública. Na educação, na política, na saúde e na economia. Eles anotaram. Essa anotação, tu não precisa não preciso ler de cada caderno. Eu posso só anotar como nota de participação. Né? Ele participou, ele fez. Né? Então, vou registrar aqui a nota. Né? Depois, participação no grupo de convivência. Tá? Ele estava ali no grupo de convivência, ele discutiu, ele não ficou só parado. Tá? Eu falava muito dessa parte aqui com os estudantes, todos vocês têm a nota. Quem ficar sem fazer nada, ficar no celular, ou não discutir, não colaborar, ali não participar, vai perder essa parte da nota. Né? Então, eu ia registrando ali, né, com eles. E isso é uma questão que eles vão construindo. A primeira vez, claro que muitos estão numa liberdade que eles não sabem administrar. E daí eles vão aprendendo, né? E daí, quando tu vai ver na próxima, na segunda, terceira vez, tudo funciona às mil maravilhas nos grupos, né? Todo mundo sabe que tem um papel a cumprir, né? Depois da produção do cartaz, tu produziu? O que tu fez nesse cartaz? Eu fui lá pegar informações do outro grupo. Tá? Eu escrevi aqui. Eu fui organizando tal situação no cartaz. Tá? Então, cada um tem que ter uma participação, né, naquele trabalho. Né? A apresentação para o grande grupo. Qual parte tu apresentou? Né? Tem 10 informações, são 7 no grupo. Então, pelo menos uma informação tu poderia falar, discutir com a turma. Né? Então, tudo isso vai gerando nota, que tem 4 registros que eu posso ter. Tá? 4 registros. Tá? Mas eu não sei, eu não tenho noção de quanto tempo, né, vai dar para o ensino religioso, quantas atividades eu vou fazer.
que eu fazia, pessoal? Porque eu também não tinha, às vezes, uma atividade que eu pensava que ia ser em um período, dava 3, de alguma que eu pensava que ia dar 3, dava 1, né? Então, o ensino religioso, né, depende muito deles, né, da participação deles para ver quanto tempo vai durar. Então, geralmente eu anotava lápis com um sinal de mais ou de menos, né? Então, mais para quem fez, mais ou menos para quem fez pela metade, parcialmente, e menos para quem não fez, não participou, e anotando lá. Chegava no final do trimestre e eu olhava, eu fiz 9 registros, fiz 5 registros, fiz 4 registros, fiz 11 registros, daí depende, né, de cada turma, de cada proposta, né? E eu transformava aquilo em nota, eu já combinava com eles, eu vou transformar isso em nota. Então, o registro no caderno vai ser 10 pontos, a participação ali são 10 pontos, a produção no cartaz 20 pontos, o outro vai ser ali 20 pontos, eu ia combinando para até fechar o 100, né? Eu olhei 9 atividades, então eu vou fazer então aqui 10 pontos cada uma e vou dar 10 pontos pelos aspectos formativos, né? Se o estudante traz materiais, se o estudante colabora em aula, é indisciplinado, tem, né, um bom comportamento, né? Então, daí esse aí fecha a 10ª nota, fechava lá 10 pontos cada um. Né? Então, a gente ia fazendo assim, né? Nesse processo, né? Então, pessoal, assim, se vocês fazem isso, não fica tão pesado para vocês e fica até uma questão de justiça com os estudantes que estão ali fazendo a sua parte e aquilo não vai ser valorizado. Né? Preciso cada atividade fazer nota? Não, eu poderia, por exemplo, aqui, se eu não quero acompanhar tão detalhadamente, tá? Eu quero discutir com os estudantes, quero estar mais livre, eu posso, então, fazer só o registro e a apresentação, tá? 10 pontos registro, 20 pontos apresentação. A participação e a produção ali eu não vou contabilizar. Então, isso é uma coisa que vocês vão vendo, né? Tem turmas que é super tranquilo de fazer as 4, tem turmas que lá o sexto ano tá tem que estar cuidando, senão daqui a pouco vai com o ventilador, então eu já não vai dar para fazer isso, vou ter que estar circulando na sala, não vou poder registrar tão detalhadamente. Então, isso é algo que vocês podem ir observando, tá? Então, voltando aqui para a questão dialógica, pessoal, quando um professor estabelece, então, esse ambiente de diálogo, né, naturalmente é um momento de diálogo ali que eles vão ter, diálogos respeitosos, a sua sala de aula vira um espaço de confiança, né? Pois, como diz Nando Karnal, né, muitas vezes o professor é o único adulto referência para os estudantes. Né? Então, aquela voz, aquela conversa, né, aquela orientação é a única que ele pode contar realmente, né, vindo de um adulto. Né? Então, a gente tem aí um papel muito importante. No ensino religioso, se a gente consegue construir esse ambiente de diálogo, a gente ouve muitas demandas dos estudantes. Né? A gente consegue até compreender um estudante que lá na minha aula de geografia, de matemática, de ciências, eu não conseguia entender por que o estudante era daquela forma. Na aula de ensino religioso, tudo faz sentido para nós. Né? Fora a abordagem, então, dialógica, tem a abordagem interdisciplinar. Tá? O ensino religioso ele não lida com conteúdos somente deles. Né? Então, esses conteúdos são somente de ensino religioso. Não, são conhecimentos do mundo, como os teóricos aí do ensino religioso chamam. Né? Eles dizem sempre que o ensino religioso trabalha conhecimentos do mundo. Né? E os conhecimentos do mundo são os conhecimentos tratados pelos outros componentes curriculares. Né? Então, por isso, ele é naturalmente interdisciplinar, né? Porque para explicar um fenômeno, um fato, né, a gente acaba aí transitando pelos outros componentes curriculares. Né? Aqui tem exemplos do que a gente pode fazer aí de proposta, né? Por exemplo, eu posso ir lá com a professora, o professor de história do sexto ano, eu posso trabalhar a questão dos deuses gregos, do mito, né? Então, eu posso fazer esse trabalho, né, quando ele estiver lá trabalhando a Grécia, a Grécia Antiga com os estudantes, né? Posso trabalhar, ver com o professor de história, quando ele vai trabalhar, por exemplo, o judaísmo, o islamismo, o cristianismo, né? Para não ficar. Ele trabalha lá no sexto ano a origem do judaísmo e ensino religioso trabalha no oitavo, sabe? Então dá para trabalhar isso, até ajuda a minimizar a questão de reclamações de famílias que são mais intolerantes, de eu quero só que trabalhe o cristianismo. Não, a gente está trabalhando aqui um trabalho interdisciplinar, em história eles estão trabalhando a origem do islamismo e a gente está trabalhando aqui junto as características do islamismo, né? Tá? Em geografia, a gente pode explorar o senso religioso brasileiro, dá muito certo para trabalhar as religiões do Brasil. Se na minha escola não posso trabalhar
candomblé, umbanda, por exemplo, que vai dar muita repercussão, trabalhando o senso religioso, tu vai trabalhar as 10 religiões mais professadas, tu não vai trabalhar elas isoladamente, tu vai trabalhar elas unidas, né? E assim, pessoal, por experiência própria, até tem como trabalhar essas religiões separadas, mas o professor tem que construir uma relação com a comunidade, uma relação de confiança, né? Então, por exemplo, lá no sexto ano, eu tinha um sexto, um sétimo, um oitavo e um nono. Então, lá no sexto ano, eu fazia trabalhos mais com valores, né? Questões assim mais tranquilas para que as famílias me vissem como uma pessoa de confiança, que não iria estar ali trabalhando questões para ofender ou para contrariar o que eles pensam. Não, pelo contrário, a gente trabalhava diálogo interreligioso, reforçava muito o respeito às religiões, né? Às crenças, aos modos de vida, os modos de pensar. Então, quando tinha isso, eu conseguia trabalhar no sétimo, no oitavo, no nono, quaisquer assuntos, né? Porque já tinha ali uma relação de confiança já estabelecida, né? Tá? Dá para trabalhar também com o professor de geografia, se ele está trabalhando na Europa, né? Então dá para trabalhar alguma religião lá que, que tenha nascido lá, dá para trabalhar principalmente na Ásia, como se trabalha a Ásia, então muitas religiões surgiram na Ásia, né? Então dá para trabalhar isso, né? Ele está trabalhando na Índia, então vamos falar então sobre o hinduísmo, o sistema de castas, né? Então dá para fazer esses projetos aí interligados, né? Com um professor de geografia. Em arte, pessoal, em arte vai fazer um belo trabalho sobre a arte paleocristã, né? Que daí tem a fase catatumbária, tem a fase lá da cristã primitiva, né? Onde era proibido lá fazer ser cristão, né, ser católico era proibido, então eles desenhavam nas catacumbas lá, em cima dos túmulos, desenhavam passagens da Bíblia, né, passagens lá do que eles acreditavam, né, na sua crença cristã, né. E até é legal trabalhar isso, porque mostra que, ó, a gente tem que ser tolerante, porque um dia, né, as religiões cristãs aí, elas já foram também proibidas, já foram perseguidas, né, então a gente também não pode achar que por ser a maioria, a gente vai ter que deixar as outras invisíveis, né? Dá para trabalhar arte egípcia também, junto com o professor de arte, né? Então, trabalhar as questões de crença dos egípcios antigos, né? E junto trabalhar ali no momento que a arte estiver trabalhando ali a arte egípcia, né? E educação física, né? Tem muitos grupos de estudantes que acham que sim, jogar futebol é pegar e falar palavrão, xingar o outro e falar qualquer coisa de cunho racista, discriminatório, que não tem problema, porque isso é jogar futebol, né? Então, esse tipo de discussão a gente pode trazer à tona, né? A questão de respeito, questão de estereótipos, né? A gente pode trazer aí à tona, fazer um trabalho conjunto com o ensino, com educação física, né? A questão interdisciplinar ela também se dá muito, muito, muito facilmente através de projetos, né? O professor de ensino religioso ele pode sozinho fazer projetos, ele pode sozinho fazer um trabalho interdisciplinar, né? Até porque nós, como nós estamos vindo de outros componentes, a gente também traz os nossos componentes para as aulas, né? Aqui tem 3 projetos que eu fazia todo ano em ensino religioso. Primeiro trimestre é fazer o projeto do mês da mulher, então, para mim era o tema mais difícil de trabalhar, o tema que mais eu ouvia, assim, dos estudantes, uma certa resistência, que eu ouvia frases muito preconceituosas, e eles orgulhosos de frases preconceituosas às questões da mulher. Então, assim, era muito, muito, muito difícil trabalhar essa temática, né? Mexia ali com algo que para eles já estavam construídos. E era bem triste ver estudantes do sexto, do sétimo ano que já traziam isso, né? Então, hoje eu tenho uma experiência na rede particular de que na aula de música, nos anos iniciais, eles trabalham questões de discriminação racial, discriminação de gênero. Então, também é algo que a gente pode conversar lá com os anos iniciais, de como lá nas aulas de ensino religioso podem já trabalhar isso, para não ficar lá, quando a criatura está lá nos anos finais, eles se darem conta, né, dessas temáticas aqui, que são temáticas do mundo, né, e que para eles é um choque, né, desequilibra eles totalmente, né. Então aí o professor tem todo um trabalho, né, de desconstrução de valores, assim, bem equivocados, principalmente a mulher, assim, é a que eu mais ouvia horrores, né, sobre, a partir dos estudantes, né.
No segundo trimestre, eu trabalhava o projeto Viver Vale a Pena. Esse projeto, ele é... Agora, só falando também do Mês da Mulher, vocês tiveram lá aquele convite ali, né, da Secretaria Municipal de Educação para trabalhar, né, também com o mês da mulher, né? Tinha a última semana de março, que era a semana contra a violência à mulher. Agora é legislação, né, gente? É legal, a gente tem que trabalhar, está na lei, a gente tem que trabalhar no mês de março as questões da mulher, né? Isso é algo que está para todos os componentes, todas as séries. Então, no segundo trimestre, eu trabalhava o projeto Viver Vale a Pena. Ele surgiu a partir de eu notar que um estudante meu, do oitavo ano, tinha umas tendências assim suicidas, né? Um pezinho na depressão, estava se encaminhando para isso. Né? Então, um estudante que eu via assim, questões familiares, né? Tinha um irmão dele que é deficiente físico, então a mãe demandava muita atenção para esse filho, e ele tinha uma cobrança, então, dele de ser perfeito. Ele precisava ser perfeito, tirar as melhores notas para não gerar mais um problema para a família. Ele não queria ser um fardo a mais para a família, então foi algo assim que ele não estava conseguindo ser adolescente, ele não conseguia relaxar na escola, porque ele precisava ser perfeito para não incomodar, não gerar algum problema aos pais, né? E daí isso foi afetando ele. Então, a partir disso, eu vi a necessidade de trabalhar esse projeto no estudante que eu adorava, né? Então, eu vi essa necessidade. Na primeira aula que eu tratei do assunto, ele já veio no final da aula, assim, apertou minha mão como dissesse, sim, eu tô me encaminhando aí para uma questão aí de mais depressiva, né? Trabalhei um texto sobre as características da depressão, né? E foi com a aula inaugural desse projeto, né? Então, trabalhava no segundo semestre, porque vinha muito material também sobre a questão de prevenção ao suicídio no Setembro Amarelo, então, por isso trabalhava no segundo trimestre. E daí, no terceiro trimestre, o projeto era o projeto Consciência Negra, né? Sempre fazia ali algo interdisciplinar com os professores de História e Geografia da escola. Então, aqui tem uma foto, essa aqui é a foto lá das escolas. A foto da esquerda é uma foto da MF Tancredo Neves, que era uma tarefa de uma gincana, que teve uma gincana farroupilha, e daí, passando ali para o setembro, né, a gente fez uma das tarefas, era ir de amarelo, né, alusivo ao Setembro Amarelo. E daí, aqui na direita, nós temos uma foto da Escola Irmão Pedro, uma escola da EJA, do noturno da EJA. Ali tem a Vanessa, ela, acho que é Tiatã o nome dela, acho que nas redes sociais a gente encontra por Tiatã, que ela faz um trabalho com slam, né, que são aquelas poesias assim, mais cantadas, né, que tratam de questões sociais, né, então ela estava mostrando o trabalho dela, né, no projeto de Consciência Negra, né, foi algo bem legal que os estudantes gostaram bastante. Então, por projetos, a gente pode trabalhar bastante aí a questão da interdisciplinaridade, né? Então, dialógica e interdisciplinar é isso que são as duas vertentes do ensino religioso. E o professor, então, né? O professor ele é mediador de todo esse processo, né? Ele não pode ser visto como o centro, né? Ele tem que ser visto como um mediador de todo esse processo de construção do ambiente acolhedor, né? Que vai ali transitar no meio da pluralidade, né? Dos estudantes. Tá? Quando o professor ele acolhe as diferenças, o professor estará então acolhendo a todos os estudantes, né? Então, quando o professor ele não tem preocupação em acolher as diferenças, né? Ele não precisa concordar com todas as diferenças, mas acolher a todas as diferenças, né? Se ele não tem essa preocupação, ele vai acolher só uma parte dos estudantes, né? E nós somos servidores públicos, nós estamos aqui para atender a todos, né, pessoal? Não a quem mais está familiarizado conosco, né? Aqui eu trouxe para vocês, pessoal, pensando nesse espaço de acolhimento, esses aqui são os efeitos da pandemia, né, nos estudantes, né? Então, ó, com relação à aprendizagem, né, a maior parte, aqui quase a metade, diz que a aprendizagem diminuiu no ensino remoto, né? Apenas 8% disse que aumentou, né? Com relação à ansiedade e depressão, ó, aqui vem bem ao nosso caso aqui do ensino religioso, né? Nós temos 53% fala que a ansiedade e a depressão, esses casos aumentaram, né, no período remoto, né? 34 aqui não sabe informar, né? Então pode ser que aqui também venha uma parte, né? E apenas 1% diz que a ansiedade e a depressão diminuíram, né, na pandemia. Então mais da metade
teve aí situações de ansiedade, depressão, e não tinha um professor para conversar, não tinha os próprios estudantes, né, os próprios colegas, pessoas da sua faixa etária para conversar, né? Então, com isso, pessoal, os estudantes estão vindo com 2 anos de falas guardadas, né? 1 ano e meio aí de falas guardadas, né? No ano passado ainda tivemos o híbrido, né? Então, assim, evitar o proselitismo é uma forma de acolhimento. Se nós construímos a aula de ensino religioso, uma aula que está aberta a essa pluralidade religiosa, pluralidade de culturas, de modos de vida, de modos de pensamento, de modos de existir, a gente vai acolher a todos. A gente vai conseguir ouvir e a demanda de todos. Aí a maior parte, pessoal, não quer uma solução. A maior parte quer uma escutativa, quer ouvir, né, o quer que seja ouvido ali, o que está sentindo, né, quer desabafar, né, o que está passando ou o que passou nesse momento, né. Nós tivemos aí estudantes que tiveram perdas, né, até estudante que perdeu o pai e a mãe, né, na pandemia, né. Então, isso seria devastador para nós adultos, imagine para um estudante, né, menor de idade, como que isso os afetou, né. Então, o professor de ensino religioso, né, ele anualmente tem a sua religiosidade ouvida mais constantemente. Vamos pegar, por exemplo, assim, o professor de ensino religioso numa escola aonde ele não é de uma religião cristã, né? Porque, assim, quando eu entrei aqui na rede em 2016. Eu entrei numa escola onde é a escola municipal, então a gente pensa que a escola municipal é laica, né? Eu estava vindo de 6 anos na rede estadual, também várias escolas do estado não tinha passado por isso, né? Quando eu entrei numa escola municipal aqui em Canoas, a escola tinha, na direção tinha imagens, né, de santos cristãos, na porta dizia Deus te recebe, alguma coisa assim. Na sala de aula, em cima do quadro, tinha um crucifixo feito com prendedor, né? Então, assim, era mais confessional do que a escola confessional que eu trabalhava na rede particular, né? Então, na reunião de professores tinha um momento que a gente rezava o Pai Nosso, né? Então, pensem, pessoal, tudo isso eu estou falando numa escola municipal de Canoas, pessoal. Tá? Hoje em dia ela não é mais assim, mas ela foi assim, tá? Durante muitos anos, tá? Eu lembro até num retorno, em fevereiro, no segundo dia de aula, a supervisora uma vez disse assim: estava esquecendo de uma coisa, saí ontem pensando, esqueci de uma coisa, aí eu disse, amanhã, primeira coisa que eu vou fazer com os professores vai ser isso, porque eu esqueci. Todo mundo pensa no que ela esqueceu, dar horário, combinar uma data de alguma coisa, o Pai Nosso. Então, assim, pessoal, para algumas pessoas, transformar um ambiente escolar num ambiente cristão é algo natural, algo normal, né? E isso a gente tem que pensar aqui. Nós somos professores, os funcionários, os demais funcionários, e principalmente, né, os estudantes, que é para quem a escola está de portas abertas, que podem não ser cristãos, né? E pensa, então, a quantidade de estudante, a quantidade de aluno que não segue o cristianismo, mas eles têm várias celebrações religiosas, várias celebrações cristãs, né? Chegando ao caso de rezar Pai Nosso, né? Todo dia, principalmente nos anos iniciais, tem isso, né? Estudar a fundo o nascimento e a ressurreição de Jesus Cristo, né? Como se fossem assim, conteúdos super importantes para eles. Tem um local, um espaço para estudo disso, né, pessoal? É a igreja, né? Então, não é a escola não tem como função evangelizar, né, pessoal? Então, já notou aqui, até trouxe aqui essa pergunta para vocês, né? Já notou que há escolas que não possuem dificuldade alguma em realizar atividades como com temática cristã, né? Mas essas mesmas escolas não têm como realizar algumas outras atividades não cristãs, como, por exemplo, o Halloween, né? Tem escolas que não conseguem realizar o Halloween de jeito algum, porque as famílias vão cair em cima, porque o meu filho não vai poder participar, sendo que o Halloween, pessoal, ele permite uma atividade interdisciplinar maravilhosa com a língua inglesa, com história, né? Então, assim, tem aí dá para ter uma atividade com uma intencionalidade pedagógica tremenda, né? Realizar diversas atividades muito significativas, mas não tem espaço, né? Então, a gente não precisa pedir permissão para realizar nenhuma atividade de cunho cristão, mas de realidade não cristã, daí todo mundo fica ali, né, pisando em ovos, né? Então, isso são coisas que a gente precisa refletir, né? Nesse sentido aí, pessoal. Todas as atividades municipais canoenses que
as escolas municipais elas vão ter que excluir as atividades não cristãs, como tapete de Corpus Christi, Dia de Ação de Graças, Páscoa, Natal. Não, né, gente? Elas vão poder continuar fazendo isso, claro, isso atinge muita gente, né? Só que o que a gente precisa fazer é pensar, será que, assim como eu estou abrindo espaço para atividades de cunho cristão, eu também abro espaço para atividades que não sejam de cunho cristão? Será que eu estou aqui priorizando uma religião e estou deixando de forma invisível as outras religiões? Né? Será que eu não estou dizendo não a qualquer tipo de atividade de outra religião? Não, nem penso se vai ser significativo ou não. Tá? Então, assim, a gente precisa, né, pensar nisso, né? Se a escola, né, está dando aí espaço a outras formas de viver, de pensar, de agir, né? Então, não só na sala de aula, mas no próprio calendário escolar, né? Olhar o calendário escolar, ver se aquelas atividades são atividades aí que estão priorizando a pluralidade da escola ou apenas aí atividades cristãs. Tem escolas que têm a festa da Páscoa, o tapete de Corpus Christi, o dia de Ação de Graça, a noite de Páscoa, a festa junina. Tem um monte de atividades e eventos que param a escola e são de temáticas cristãs, né? Então a gente precisa aí pensar se a gente está abrindo espaço, né, para atividades não só de outras religiões, mas até mesmo atividades aí que não sejam vinculadas à religião, tá? Então a ideia não é proibir, pessoal, a ideia é causar esse estranhamento, levar a reflexão para ver se a gente consegue acolher mais os nossos professores e estudantes, né, que têm aí vivências diferentes. Então, eu acho que aqui, pessoal, esse exemplo vai fazer com que todos vocês consigam entender quando eu digo para vocês pensar a participação das atividades cristãs no calendário. Então, aqui é uma situação que eu inventei. Imagine que a professora de ciências mobilizou todos os seus colegas professores a realizarem uma tarefa interdisciplinar intitulada Projeto de Iniciação Científica. Todos os professores toparam, a supervisão ficou assim, né, de boca aberta, pensando, meu Deus, ó, todos os professores querem fazer parte dessa atividade. Em diferentes momentos do trimestre, em todos os componentes curriculares, os estudantes aprenderam a fazer um projeto de pesquisa, no outro componente a fazer um diário de bordo, no outro a fazer pesquisa, no outro a fazer experiências, no outro a fazer entrevista, no outro a fazer digitação, no outro botar pelas normas da BNT, no outro componente a fazer a formatação, a estatística, formulários online. Foi um trabalho enorme aqui de muita aprendizagem para os estudantes. Depois de tudo isso, de um vasto trabalho com conhecimento científico e de relações humanas ao trabalhar em grupo, né, e apresentar para sua turma, tudo isso ocorreu de forma isolada, fechada entre quatro paredes da sala de aula. Nenhuma turma viu o trabalho das demais turmas. Nem todos os professores que passaram por todo esse processo puderam contemplar os trabalhos dos estudantes. Tampouco as famílias que tanto apoiaram, permitindo que eles fossem a lugares no contraturno ou até mesmo com ajuda financeira. Em compensação, na mesma semana em que eles estavam fechadinhos na sala de aula apresentando para um ou dois professores, ocorreu um grande evento na escola. Todos os professores tiveram que rever os seus planejamentos, porque em um tal dia, todos os estudantes teriam a aula até o recreio. Após o recreio, teriam atividades coletivas e diferenciadas, porque era Quinta-feira Santa. Conseguem perceber como um rito cristão foi mais valorizado do que um projeto que envolveu diversos componentes de fevereiro até abril? Então é isso que a gente tem que repensar. A gente não precisa proibir as atividades da Quinta-feira Santa, mas perceber que a gente dá mais prioridade para alguns eventos cristãos do que para eventos que têm cunho muito mais escolarizados, né? Muito mais a ver com a instituição escola, né, e com a diversidade que possa acolher os estudantes, né, do que algumas outras atividades que demandam aí. Até pensar assim, pessoal. E eu que trabalhei aí bastante com o ensino religioso, eu trabalhava o cristianismo, trabalhava o Natal, trabalhava a direção de graças, mas os estudantes nunca tinham algumas ideias, assim, por exemplo, saber o que é o Corpus Christi, né, esse feriado, por que tem esse feriado, por exemplo, a Páscoa e o Natal, principalmente o Natal, para eles não queria dizer nada, né?
né, vinculado à religião. Para eles, o Natal era o momento de estar com a família. Então, estudantes evangélicos, estudantes católicos, estudantes de outras religiões, 90% ou mais diziam: o Natal é o momento de estar com a família. Depois que eu falava do Natal, nascimento, lembra? E eu sou professor de geografia, eu falava, lembra da taxa de natalidade, que eu falei natalidade, nascimento, a mulher vai fazer, vai estar grávida, faz o pré-natal, lembra que eu falei? Eles, sim, o Natal é nascimento de Jesus. Para eles, pessoal, o Natal é o momento de estar com a família. Então, a gente também tem que pensar isso, né? Que a gente pode estar indo dar uma aula sobre o Natal, toda vinculada com a questão cristã, que não vai atingir nem mesmo aos cristãos, porque eles não têm a mesma visão disso. Uma festa junina não tem a ver, por exemplo, para os estudantes com um evento cristão. Muitos nem sabem que a festa junina é inicialmente um evento cristão, né? Então, isso são coisas que a gente precisa aí rever, né, pessoal? Causar esses estranhamentos, tá? Então, finalizando, pessoal, aqui eu gostaria que vocês percebessem, né, toda essa complexidade, né, da área do ensino religioso, fazer com que os professores não enxerguem as aulas de ensino religioso como um momento light da sua prática, pelo contrário, né, se a gente consegue percebê-la como um momento sério e responsável, a gente vê que é um grande desafio para nós que não temos uma habilitação em ensino religioso, né? Mas ela se torna tranquila, pessoal. Vocês podem ter confiança no trabalho de vocês, se vocês aí desejam uma sociedade mais justa, mais humanizada, mais ética, mais solidária, mais pacifista, né? Então, isso faz com que vocês consigam aí escolher as estratégias, né, corretas para o trabalho em sala de aula, tá? Precisamos que os professores mudem como eles veem o componente curricular de ensino religioso, né? Então, com esse ar que alguns ainda estão enxergando como um momento confessional, e não é um momento confessional, nós estamos na rede pública, né, pessoal? É essencial ter uma construção de um ensino religioso que inclua e aborde toda a diversidade cultural e religiosa presente nas nossas escolas, né? Sendo que essas instituições, elas precisarão urgentemente rever as suas atividades, seus calendários, para verificar se elas não estão priorizando aí algumas crenças religiosas em detrimento de outras, né? Sabemos que nós não temos professores habilitados, né? Então, acho que o que pode fazer aí para evitar esses efeitos do ensino religioso, né, de não ter professores habilitados, como sugestão aqui, né, pessoal? Primeiro, cada escola pode ter um professor de ensino religioso, porque assim ele vai se enxergar como professor de ensino religioso, ele vai ser referência de ensino religioso na escola, os estudantes vão enxergá-lo como professor de ensino religioso, né? Se não tem, até mesmo porque algumas escolas são grandes, daí o professor vai ficar com muitas turmas, pelo menos assim, aquela série, o sexto ano é apenas uma pessoa que vai dar aula. O sétimo, apenas uma pessoa que vai dar aula. Porque se tu pega uma turma, como algumas escolas, poucas escolas ainda continuam fazendo isso, mas algumas escolas faziam assim, todos os professores fechavam 12 horas, e daí aquele 13º período, para fechar às 20 horas, né, era uma turma de ensino religioso. Então, quando tem uma turma, tu até esquece de planejar para aquela turma, né, tu não se enxerga como professor de ensino religioso, né? Ela é uma coisa a mais que está vindo junto, né? Então, pelo menos um professor de ensino religioso para aquela série, sexto ano é a professora fulana, sétimo ano é o professor ciclano, isso ajuda, pessoal, o professor a se enxergar como um professor de ensino religioso e os estudantes tê-lo como referência também. Tá? Também ajudaria muito se os professores de ensino religioso eles fossem professores formados na área de humanas, né? Geografia, história, temos alguns aí de ciências sociais, porque parte das habilidades, dos componentes, né, de ensino religioso, eles também estudaram, mas estudaram com outro viés, né? A gente estuda a diversidade religiosa, mas não com o mesmo viés de ensino religioso, é um outro viés. Tá? Mas a gente estuda os direitos humanos, mas não com o mesmo viés de ensino religioso, né? Então, história estuda de um jeito, geografia estuda de outro jeito, né? Mas estuda, então já tem uma base, já tem da onde partir para isso. Claro que, né, que nós temos professores dos anos iniciais ou de outros componentes, de outras áreas, que têm uma familiaridade muito grande, que gostam e se identificam com o ensino religioso. Nesse caso, né, ótimo, né, pessoal? Quem dera se todas as escolas tivessem professores que se identificam com o ensino religioso, né? Então, esses professores aí são muito bem-vindos, né? Outra coisa são as formações continuadas, que a gente vai fazer aqui uma vez por mês, né? E quem sabe aí no futuro a gente possa pensar até em um curso de extensão com pessoas especialistas do ensino religioso, né? Para pensar isso para nós. E mais, assim, a longo prazo, a gente pensar em concurso público com vagas para o ensino religioso. Claro que é muito complicado
fazer isso, porque ensino religioso é um período por semana, né, gente? Então, tu coloca numa escola que tem 8 turmas, esse professor vai ter que dar outra disciplina para fechar 40 horas, né? Então, o que acontece? Tu tampa um santo, tu destampa um santo para tampar outro. Tu não quer que outros professores deem ensino religioso, mas se a gente colocar em cada escola um professor de ensino religioso, ele vai estar dando disciplinas, né, que não são suas para cumprir carga horária, vai dar no mesmo, né? Então, é bastante complicado essa questão do concurso público, né? Até mesmo conseguir pessoas habilitadas, né, na graduação de ciência e religião seria bem dificultoso, né? Então, as 3 primeiras ali ajudariam bastante. Tem as fontes das imagens, depois eu vou colocar ali direitinho, deixa eu só encerrar aqui a apresentação. O professor Éder colocou aqui o link, pessoal. Então, vocês têm alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Algum comentário, algo aí que estejam já... algum relato de alguma experiência que deu certo? Eu gostaria. Olá, Eu Leonara. tenho bastante... Oi, tudo bom? Eu sou professora de ciências, né, na rede e eu tenho bastante dificuldade em fazer atividades voltadas para o ensino religioso. Eu faço bastante coisa mais relacionada a princípios e valores, né? Mas eu tenho bastante dificuldade e a gente acha pouca coisa, porque não tem livro, não tem... tem muito pouca coisa, né? Então, eu queria ver se vocês sabem algum lugar que eu possa ler alguma coisa, que eu possa me aprofundar, porque eu também não sei o que eu posso dar. Eu não sei se eu posso dar, por exemplo, a história das religiões, entende? Aqui na escola eles são bem divididos alguns são evangélicos e alguns são matriz Tu tem todas as africana, né? séries, né, Leonara? Tem. Todas as séries. É Leonara, bem assim, ó, difícil, em né? 2020, a gente chegou a criar um Google Sala de Aula, né, um Classroom de ensino religioso. Claro que eram atividades voltadas para aquele momento da pandemia, né? Então, era muita atividade assim, que tinha um texto e um responda ali de 3 atividades. Mas, assim, dá para a gente colocar, alimentar ali, eu posso alimentar mais aquele Google Sala de Aula, e porque às vezes não é uma questão que tu vai pegar aquela atividade, vai imprimir e vai dar para eles, mas tu vai aproveitar aquela temática que tu nunca pensou em trabalhar, né? Como, por exemplo, tem atividade sobre vocação, tem atividade, né, sobre o diálogo interreligioso. Então, tem ali, às vezes, um texto básico, tu pode fazer uma discussão, fazer um trabalho, lembrou de um filme que tu pode passar para eles, né? Então, eu posso fazer assim, a gente pode criar ali eu vejo essa semana um dia ali que eu vou atualizar aquilo ali, né? Que como é que ele foi feito? Os professores religiosos foram mandando atividades deles, tá? Os que se sentiam à vontade de mandar atividades, tá? Eles foram mandando e eu fui colocando. Se não me engano, lá tá até dividido assim, 6º ano, 7º, 8º e 9º, tá? Eu não lembro que foi em 2020, né? Naquele contexto da pandemia, que o pessoal estava tudo enlouquecido planejando um monte de aula, tá? Então, dá para eu ver como é que está ali, até ver se eu tenho acesso a esse Classroom ainda, senão daí dá para fazer um novo, tá? Porque também, assim, criar um WhatsApp e passar 30 atividades vai ficar horrível ali, né? Mas eu posso, sim, dar uma verificada nisso, né? Claro que no contexto da pandemia, muita atividade que a gente fazia era tão simples ali que dava para todas as séries, né? Mas dá para ter um material base para partir. Isso é fácil Hein, Rodrigo? de ver. Uma sugestão que o grupo das equipes quis fazer é um drive compartilhado. Talvez Sim. hoje em dia, tem o Class também é muito bom, mas o drive o pessoal está usando bastante Passa agora. com o link, é mais fácil ali para acessar. É isso, aí só faz a pasta compartilhada para qualquer um que tem o link, daí fica fácil também. Daí não precisa abrir turma e convidar as pessoas por e-mail, né? Daí ficava mais amplo até. É uma ideia, né? Pode ser também, pode ser pelo Drive, pode ser por ali. Tranquilo, pessoal. Tá? Nesse link de presença tem uma parte ali que fala sobre querer fazer um grupo de WhatsApp, né, que é mais fácil para passar essas informações, o link da reunião, alguma atividade que um colega viu, que o colega fez, né? Em projetos de vida tem colegas que estão compartilhando material, então também porque nós todos aqui complementamos a carga horária com o ensino religioso, né? Então, às vezes, a ideia de um pode, assim, florescer uma ideia em outro colega, né?
Mas fica tranquila, Leonardo, a gente vai, com relação ao trabalho com as religiões, eu acho que tu pode pensar realmente naquela proposta ali com história, né, com geografia, ver quando que trabalha e fazer junto, que às vezes até mesmo o outro professor, ele vai poder dar a aula sobre o surgimento do islamismo, porque ele fala sobre isso, daí tu não precisa ficar insegura em trabalhar isso, né, tu pode trabalhar ali alguma característica, alguma coisa relacionada àquilo ali, né. Obrigada. De nada, se ajuda aí. Mais alguém, pessoal, quer fazer alguma fala? Nas próximas formações a gente vai falar mais sobre atividades específicas ali, né, para o ensino religioso, mas eu achei necessário fazer esse momento assim de base para todo mundo partir juntos para as próximas formações, tá? Então, da minha parte, eu encerro por aqui, pessoal. Eu agradeço muito. Vamos abrir as câmeras para a gente fazer uma foto. Eu adoro foto. Isso, pessoal. Quem se sentir à vontade pode abrir a câmera aí para a gente fazer um registro, né, da formação e para a gente. Tu vai fazer daí ou não? Eu faço daqui? Tá. Acho que todos que puderam abriram, né? Então vamos lá. Sim. 1, 2, 3 e sorriso. Pronto, deixa eu só ver se deu certo. Eu já colo aqui no grupo. Acho que o Daniel agora abriu aqui. Acho que tem que tirar. Então espera aí. Tá, agora ele abriu. Espera aí que eu vou tirar de novo, então. Demorou para abrir a minha câmera aqui. Tranquilo. Mas deu tempo, ó, deu tempo. Espera aí. Sorriso. Aí, deixa eu ver se deu certo. A gente fica aqui colando no WhatsApp, que daí... Deu certo. Certo, a gravação vai estar disponível depois, tá, pessoal? A gente vai editar e vai disponibilizar para os colegas que não puderam vir também. Uhum. Sim, obrigadão, pessoal. Tenha uma ótima semana. Até o mês que vem. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Rodrigo. Obrigado.